a palavra para a doutora Aline Narras, que é dentista, vai falar sobre saúde bucal. Boa tarde a todos. Não sei se todo mundo estava aqui de manhã. Eu sou a Aline, mãe do Matheus, tem síndrome de Williams, sou esposa do Rogério. Eu não sou professora, eu sou só dentista. Então, eu quero estar falando um pouco dessa parte de higiene bucal, porque eu vejo muito a dificuldade nas famílias dos raros, né? E é bom porque também, no geral, é para todos. A higiene bucal é para todos. Pode passar. Tá, então eu vou estar fazendo uma introdução, vou falar da má higienização, a saúde bucal, particularidades, patologias cardíacas congênitas e ortodontia e conclusões e recomendações. Pode passar. Tá. Isso aqui é só para dar uma geral, né? Que o adulto tem 32 dentes, né? São permanentes, são 16 na mandíbula, 16 na maxila. Então, nós temos os incisivos centrais, os laterais, os caninos. E eu pulei para os molares e sisos, porque o pré-molar não tem na dentição de leite, que a gente fala, no decido. É só na permanente, tá? E o siso, que é o terceiro molar, que ele costuma aparecer aos 21 anos, e nós demos o nome para ele de dente do juízo. Pode passar. Isso aí eu já falei, pode passar. O mau hábito, o mau hálito, ele se faz a partir da má higiene bucal. Então, formando às vezes tártaros com gengivas inflamadas e sangramentos. Uma má saúde bucal, ela pode afetar a boca no geral. E eu costumo dizer para os pacientes que a boca da gente é a porta de entrada para o corpo. Então, tudo que você tiver de infecção, de inflamação na sua boca, você vai estar engolindo e vai estar mandando para os seus órgãos para dentro, né? Pode passar. Entre os 6 meses e 3 anos, inicia a dentição de leite, né? A decídua. Ela é composta por 20 dentes, 10 na mandíbula e 10 na maxila. E ela é trocada dos 6 aos 11 anos. Isso daí pode acontecer pode ser tardia e pode ser precoce também. Isso depende da criança, mas normalmente é isso que acontece. Pode passar. No ser humano, pode-se dizer que os dentes, além da função mastigatória, possuem também a função da estética, que é muito importante nas relações sociais. Seria o quê? O cartão de visita para qualquer pessoa, para tudo na vida, é o sorriso. E também no auxílio da fonação, né? Visto que a pronúncia correta de alguns fonemas estão ligados totalmente com a dentição e a língua. Existem casos de agenesia, né? Para quem nunca ouviu esse termo, seria a ausência, né? A falta do dente. E existem também os supranumerários, que seriam os dentes a mais, né? Tem pessoas que têm 4º molar, eu já vi até 5º molar. Você fala assim, nossa, existe, existe. Então, às vezes, dente nasce no céu da boca, e por aí vai, né? Pode passar. Eu queria falar um pouquinho do tártaro, a gengivite e a periodontite, tá? Só para vocês entenderem. Já aconteceu muito do paciente chegar no consultório e falar assim, doutora, eu estou com uma pedra no dente.
Não, mas na realidade não é uma pedra, isso aí virou um cálculo, né? Porque inicia, tudo que você come a princípio vai parando no dente. E é aquele alimento mole, só que ele vai calcificando, tá? Com o passar do tempo, e aquilo adere ao dente, ele calcifica mesmo, gruda no dente. Daí isso vira um tártaro e às vezes vai para um cálculo que parece uma pedra mesmo. Para quem não conhece, ele tem um aspecto de pedra, tá? Pela cor e pela consistência. O tártaro, então, é o acúmulo de alimentos, tá? Mole, que depois calcifica. A gengivite, a gengiva inflamada, que ela tem o comprometimento de sangramento, mas não tem o envolvimento ósseo, tá? A gengivite. Agora, a periodontite, ela já é a inflamação da gengiva e tem o comprometimento ósseo. São aqueles casos que a pessoa fala, não sei o que aconteceu, meu dente ficou mole na boca sozinho, amoleceu sozinho. É a perda óssea, tá? Pode passar. A placa dental, que ela é desorganizada e pela regularidade da escovação e do meio mais racional hoje é considerado o flúor no dentifrício, tá? Eu vou até falar sobre isso. E ele é importante para todas as idades. Antigamente, a gente orientava os pacientes de 0 a 3 anos não usar pasta. Depois de 3 a 6, a pasta sem flúor. E após 6 anos, a pasta normal. Hoje em dia, já se preconiza que surgiu o primeiro dente, já se usa a pasta, tá? Porque o flúor é ele que vai proteger o dente da cárie, tá? Pode passar. Vamos falar o que é a cárie, tá? Que a cárie, ela tem sido considerada o principal problema de saúde bucal no mundo, tá? É uma infecção contagiosa e que se faz necessário de métodos preventivos. E daí esses métodos preventivos que entraria escovação, fio dental, enxaguatório bucal. No caso da cárie, às vezes tem mulheres gestantes que falam assim, depois que eu engravidei, estragou meu dente. Não tem nada a ver com a gravidez, tá? E vocês têm que estar atentos na hora de engravidar, antes de engravidar, de estar com a boca em ordem. Por quê? A cárie é contagiosa. Tá? Então, pode acontecer da mãe estar com cárie e passar a cárie para o feto. Tá? Existem aquelas cáries de mamadeira e por aí vai também. Pode passar. Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Tá? Ele é um estado de adaptação do meio. Então, nós temos ali o dente, a gengiva, o céu da boca e a língua. O dente você escova, a gengiva você dá uma massageada e limpa a língua. Agora, o céu da boca não precisa escovar não, gente. Tem pessoas que acham que tem que escovar o céu da boca. E também não é a força, é o movimento que faz, que vai limpar, tá? Porque senão a pessoa vai esfolar, vai machucar, e a ideia não é essa, porque daí ela prejudica. Pode passar. Higiene oral. A criação de hábitos, né, de escovação e limpeza bucal. O uso do fio dental, o uso do flúor como dentifrício, quando possível, e o uso do tópico flúor, de aplicação no consultório, que daí é só o dentista que aplica. Tá? Nós temos tem um verniz que chama Durafate, que ele é importado, e que ele ajuda a prevenir cárie, que é bom passar a cada 6 meses em crianças. E a eliminação dos hábitos negativos, tá? No caso, mamadeira, chupeta, dedo, esse tipo de hábito. Roer unha não coloquei, mas também, tá? São hábitos que são negativos para a saúde. Pode passar. Aí, do dentifrício que eu adiantei. A quantidade ideal de pasta, ela é comparada a um grão de ervilha, né? As pessoas pegam a escova assim, põem pasta daqui até aqui, cobre a escova, né, com a pasta, e não é assim, tá?
Porque o excesso de pasta, ao invés de ajudar, vai prejudicar. Sua boca enche de espuma, você não está nem vendo o que você está fazendo. Não é uma escovação bem feita. Então, é uma gota de pasta que a gente coloca, tá? Esse grão de ervilha é após os 3 anos, né? Que eu falei que foi a mudança. E ensinar a criança a cuspir para ela não ingerir aquilo. E, a partir do surgimento do primeiro dente, já se usa o dentifrício. A princípio, como um grão de arroz, porque a criança é pequena. Aí, depois dos 3 anos, o grão de ervilha. Então, é bem pouquinho e depois um pouquinho mais, mas sempre pouco, tá? E essa daí é a dosagem de flúor, tá? Tá dizendo que hoje em dia a fluoroterapia é a forma mais simples, econômica e racional, tá? Associada à remoção da placa, que é 1.100 ppm de flúor, a dosagem. Pode passar? A escova ou fio dental? Essa pergunta não deveria existir. Não é um ou outro, são os dois. Porque o fio dental vai limpar onde a escova não alcança, tá? E a escova vai remover o alimento de onde o fio dental não alcança. Um completa o outro, certo? Então, sempre com movimentos curtos, repetitivos, técnica adequada, uma empunhadura firme, mas não força, tá? Apenas a empunhadura firme. E sempre após as refeições, né? Café, almoço, lanche, jantar. E antes de dormir, todo mundo acorda com um mau hálito, né? A gente costuma dizer. É porque ocorre uma fermentação na boca da gente. Então, se você não escova, não higieniza para dormir, a sua boca vai passar a noite toda fermentando aquela comida que você deixou na boca. Então, é a hora que aumenta a probabilidade de se ter cárie, gengivites, periodontite e tudo mais. Pode passar. A escova ideal. Hoje em dia tem um monte de modelo, né? Aí a pessoa quer ser diferente, mas na realidade a escova pequena para alcançar até o último dente, né? Aquela cabeça mais compacta, com as cerdas do mesmo tamanho, compactas, niveladas, né? Macias e sendo trocadas toda vez que abrir. Abriu a escova, cada 2, 3 meses, há necessidade de se trocar a escova. E ela ajuda a retirar o resto de comida que fica preso no dente. O fio dental é importante, pois ele vai remover o alimento que a escova não alcança. Nós temos fio dental, fita dental, vai depender do espaço interdental da pessoa. Tem pessoas que têm o dente mais juntos, que o fio dental é suficiente. Ou, às vezes, o dente mais separado, uma fita, né? E daí tem os encerados também. A sequência correta seria fio dental primeiro, depois a escovação, e após isso você pode usar o enxaguatório bucal. Só que um alerta que eu gosto de fazer do enxaguatório bucal é que não contenha álcool, tá? Porque tem gente que acha que é suco, né? Faz de manhã, de tarde, de noite, toda hora está fazendo bochecha e às vezes engole, e é álcool. Ele contém álcool. Então, na embalagem, vem escrito, vem especificado, contém álcool ou não contém álcool. Então, se você for optar em aderir ao uso do bochecho, tentar usar ele sem o álcool para não desgastar o esmalte do dente. E se for com álcool, você usa dia sim, dia não, uma vez por dia. Pode passar. Particularidades. Eu vou falar da síndrome de Williams algumas coisas, mas eu sei que tem outras síndromes aqui. Eles têm hiperacusia. Hiperacusia é sensibilidade ao som. Eu lembro o Matheus, quando bebê, liquidificador, ele gritava. Até hoje, se vai alguém em casa com furadeira, rojão de jogo, bomba de ano novo, agora que ele está começando a acostumar com 10 anos de idade, porque até então para ele era pavor. Uma vez numa festa de aniversário, eu até passei vergonha, né? Porque estava todo mundo cantando parabéns, gritando aquela bagunça. Ele falou, cala a boca todo mundo. Ficou louco com o barulho. É porque dói, você entendeu? Aquilo parece que entra no ouvido deles e dói mesmo, tá? E devido a essa sensibilidade, tratar o dente deles é complicado.
Inclusive, eu mesmo trato o dente do Matheus, já até anestesiei ele tudo, mas não é fácil, não, eles dão trabalho, tá? Então, a gente tem que ficar atento para não cariar, porque o sofrimento deles é grande. Eles têm que ter uma disciplina, porque eles são muito assim de disciplina. Se você falar, ó, essa hora você faz isso, eles obedecem. Mas tem que ter a disciplina. Tanto que eles não lidam bem com mudanças e com o não. Eles não aceitam o não. É a hora que gera agressividade. Por isso que tem que saber lidar com eles. Tá? E se o paciente tiver problema de saúde, qualquer tipo de problema, mesmo que não seja raro, tá? Diabetes, problema no coração, procurar sempre usar o anestésico sem vaso, né? E mesmo se o paciente for raro, se ele não tiver problema de saúde, pode usar com vaso, tá? Então, tudo é uma questão de conversar com o cardiologista e com o profissional. E eu quero falar da antibioticoterapia, tá? Que é muito importante, que é a endocardite bacteriana. Pode passar. Existem tratamentos adversos, tá? Que as pessoas especiais que apresentam muitas cáries, ou até mesmo cáries profundas, ou já virou canal, ou está com um caso de gengiva muito sério, às vezes há necessidade de sedação, tá? Porque daí, ao invés dela ficar indo ao dentista várias vezes, aquele sofrimento, e eles amarram a criança com lençol na cadeira e tudo mais, faz uma sedação e numa única sessão realiza todos os procedimentos, evitando o desgaste do profissional e do paciente, da família, tudo, né? Porque a família sofre junto. Pode passar. Patologias cardíacas congênitas, em procedimento que leva sangramento na boca, como extração, né? A cirurgia, o tratamento de canal, limpeza, recomenda-se a antibiótico-terapia por causa da endocardite bacteriana infecciosa, tá? Pode passar. A endocardite, ela surge habitualmente quando uma bactéria, ela está circulando nas nossas correntes sanguíneas e ela acaba se alojando numa válvula cardíaca, tá? E essa válvula cardíaca, ela vai se multiplicar e vai formar o que nós chamamos de vegetação valvar. Tá? O coração, ele começa a parar de funcionar, ele não funciona normalmente. Então, a endocardite bacteriana, a gente prefere fazer o uso profilático dos antibióticos. No caso se você for optar por amoxicilina, são 2 gramas, 1 hora antes do procedimento. E se você for usar azitromicina, são 500 miligramas, também 1 hora antes do procedimento, tá? Pode passar. Aqui é uma foto do Matheus rapidamente, antes e depois. O Matheus era totalmente prognata, né? A mandíbula dele era protruída. Ele não conseguia comer. Hoje ele está fortinho, mas ele já foi bem magrinho. E ele não conseguia se alimentar. Pode passar. Essa má oclusão, ela afeta a mastigação, a estética e prejudica a parte funcional, muitas vezes afetando até a saúde, porque tem pessoas que têm dor de cabeça por ATM, né? Por articulação, e às vezes não descobre o que é. Então, é bom sempre procurar um profissional especialista na ortodontia para estar tendo uma conduta individual, né? Cada caso é um caso. Um modelo de estudo, raio-x panorâmico, traçado cefalométrico e o exame clínico para dar um diagnóstico adequado e o aparelho adequado. Pode passar. A indicação do fixo é quando a dentição permanente está completa. Mas, se a criança está com problema, como foi o caso do Matheus, que não conseguia mastigar, aí você pode entrar com os aparelhos removíveis na dentição de leite, tá? É só procurar o especialista. Pode passar. Conclusões e recomendações. A dieta balanceada, reduzir açúcar. Esse aí é o maior problema. As pessoas acham que, não pode comer açúcar? Pode, mas vamos reduzir, né? Ao invés de todos os dias, só final de semana, né? Refrigerante, doce e tudo mais.
Pode passar? E a responsabilidade dos pais. Os pais são responsáveis pela personalidade dos seus filhos, que se formará até os 7 anos, tá? Eu li muito isso num livro de psicologia, que toda criança forma a personalidade dela até os 7 anos. Então, a responsabilidade nossa, pais, nessa hora de criar o hábito e orientar a criança, tá? Pela saúde deles. E vocês podem e devem cobrar deles a parte de higiene bucal, tá? Agora, tem aqueles casos em que a pessoa depende total, né? Então, aí eu oriento o uso de luvas, tá? E você pode estar introduzindo a mão na boca do seu filho, da sua filha, só que daí você vai, não aonde ele oclui, porque senão você pode levar uma mordida. Então, você vai lateralmente, né, fora da oclusão dele, para poder segurar a boca dele e fazer a empunhadura com a escova. E com a própria escova você vai abrindo a boca dele, mesmo que ele travar. Não desiste. Vai, nem se você ficar todos os dias tentando, não desiste, porque é importante. Pode passar? E a visita periódica ao dentista, né? Porque tem muita gente que só vai no dentista quando dói. Então, vocês têm que estar atentos a isso, não esperar doer, não. Pegar a cárie no início, a inflamação da gengiva no início, não vai esperar virar um canal e não vai esperar também virar uma doença periodontal e perder osso. Pode passar. Obrigada pela atenção de vocês. Eu tentei passar alguma coisa para vocês, tá? Mas eu não sou didática, assim, não sou professora. O que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Muito obrigada. Agora estaremos ouvindo a doutora Flávia Carvalho, vereadora da nossa cidade, autora da lei que institui no município a Semana sobre Doenças Raras. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que a gente vai fazendo as considerações finais, enquanto os meninos vão se preparando para uma linda apresentação para fechar esse fórum. Quero agradecer a doutora Aline, e às vezes algumas pessoas não entenderam, né? Porque ficou, a Flávia vai fazer, depois a Aline vai fazer a palestra, mas eu fiquei muito feliz por você fazer, porque eu sei que você, além de odontóloga, além de especialista, né, você é mãe de um raro. Então, eu não poderia falar tão bem quanto você sobre saúde bucal. Então, muito obrigada por fazer essa palestra para eles, em nome da odontologia, né, em nome dos raros, em nome do evento, eu te agradeço. Bom, gente, minha fala vai ser bem simples aqui para a gente ir se